Daniel capítulo 3, versículo 1. Glória a Jesus, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura do qual era 60 covados, e a sua largura de 6 covados. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar as satrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse consagrar a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntou os satrapas, os prefeitos, presidente, juiz, tesoureiro, conselheiro, oficial, todos os governadores da província para consagrar a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha se levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se, vós todos os povos, nações e gente, todas as línguas, quando ouviu o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles, e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem se levantado. E qualquer que não se prostrar a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Amém? Pode assentar, amém? Pode assentar, amém? Desocupe as mãos. E bate palmas bem forte para Jesus. Bem forte, bem forte. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bate mais palmas bem forte para Jesus. É uma mensagem, irmãos, muito conhecida. A mensagem que está revelada aqui no livro de Daniel, capítulo 3. Amém? E nessa noite, irmãos, desde o passado até o dia de hoje, aquela pessoa que coloca no seu coração em servir a Deus, ele tem enfrentado luta, provação e dificuldade. Mas como assim? O servo fiel ao Senhor, ele é diferente do mundo, irmãos. Quando ele estava no mundo, ele aprontava, amém? Ele fazia as coisas terríveis sobre a face da terra. Mas a partir do momento que ele se entrega a vida para Jesus, a vida dele muda. Mas como assim ainda pode passar tanta luta, irmã Leila? Amém? Irmãos, não foi diferente com Jesus. A Bíblia diz que desde quando Jesus nasceu, ele foi perseguido, amém? E nós estamos aqui diante de uma palavra poderosa no livro de Daniel, capítulo 3. Naquela época, irmãos, o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua, amém? E aquela estátua, irmãos, era para ser adorada. E ele convidou os presidentes, os governadores, convidou o povo todo para inaugurar aquela estátua que ele tinha feito, amém? E a Bíblia diz, irmãos, que chamando todo o povo, naquela época existia 3 jovens que serviam ao Senhor. Irmãos, essa experiência é muito grande, porque nos dias em que nós estamos vivendo, muitas das vezes, os jovens são... Alguém diz assim, não, jovem é fraco. É? Quem já ouviu alguém falar? Quem já ouviu? Jovem não pode ser tratado como uma pessoa mais idosa, não. Jovem é fraco. E pelo contrário, a Bíblia diz que os jovens são fortes e já venceu o maligno. Amém? Os jovens são fortes.
Quando o jovem começa a orar, começa a jejuar, começa a clamar a Deus, irmãos, não tem demônio que resiste, amém? A presença desse jovem sobre a face da terra. E assim aconteceu, irmãos. A Bíblia diz que todos se ajuntaram naquele lugar para consagrar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito. E de repente, irmãos, tocou os instrumentos. O povo correu, adorou, prostou diante da imagem. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego não foi. Irmãos, é por isso que o servo de Deus, a serva do Senhor, amém? Ainda que for necessário perder a sua vida por amor a Jesus Cristo, ele é fiel até o fim. É por isso, irmãos, que quando você vê alguém que não aguenta passar luta, qualquer coisinha já desanima a pessoa de vir para a igreja, desanima a pessoa de adorar o Senhor, desanima a pessoa de buscar a presença do Senhor. Essa pessoa não está revestida do poder do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando Sadraque, Mesaque e Abednego ouviu esta proposta, eles começaram a orar, eles ficaram tranquilos. Amém? E de repente, irmãos, alguém chega no rei e disse: rei, tem 3 jovens que não adorou. E o Senhor disse que quem não adorasse ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. Amém? Irmãos, e a Bíblia diz, irmãos, que o rei manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? E ele disse assim, ó, é de propósito? Você está fazendo de propósito comigo? Que você não quer adorar a estátua que eu levantei? Amém? Agora, pois, vai tocar novamente. Chamou os jovens, irmãos, e disse, olha, nós vamos dar uma segunda chance para vocês, porque nós não queremos que vocês sejam queimados. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que chamando eles, disse assim, nós vamos dar uma outra oportunidade. Vai tocar novamente e vocês vão adorar a estátua, porque pelo contrário vocês serão mortos. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, olha aqui o que a Bíblia diz aqui, ó. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disse ao rei, não necessitamos de responder esse negócio. Nós não precisamos responder, olha, nós não vamos prostrar diante dessa imagem. E ele disse, irmãos, isso é muito importante para nós aqui nessa noite, que servimos ao Senhor, e todos os irmãos que vão assistir essa pregação, que nós, como servo do Senhor, nós não devemos temer nem a morte, irmãos, porque a morte para um servo de Deus é ganho. Amém? E ele disse assim, olha, o nosso Deus, a quem nós serve, se Ele quiser, preste atenção, irmãos, não tem que obrigar Deus, tem que obrigar Deus. Deus tem que fazer o meu favor. Se Deus não fazer, Deus não é Deus. Se Deus não me curar, Deus não é Deus. Se Deus não abrir a porta, Deus não é Deus. Não é dessa forma, irmãos, que nós temos que tratar o nosso Deus. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu e disse, olha, rei, se Deus quiser guardar nós, Ele guarda. Mas nós não vamos prostrar diante dessa imagem. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que ele disse aqui, ó, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar. Ele nos livrará do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se o Senhor não livrar, fica sabendo, ó rei, nós não vamos prostrar diante dessa estátua. Amém? Nós, como servo de Deus, irmãos, nós temos que ter uma firmeza em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
E muitas das vezes, irmãos, nós, em meio à luta, em meio à dificuldade, nós desesperamos. Pensamos que não vamos receber o milagre do Senhor. Pensamos que não vamos receber o livramento do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento, tocou novamente. E eles não adoraram a estátua. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que o rei ficou furioso. O rei ficou revoltado. E a Bíblia diz, irmãos, glória a Jesus, que ele mandou aquecer aquela fornalha de fogo ardente. Muito, muito. Fogo por si já é quente demais, né, irmãos? Misericórdia, né? Você queima o dedinho assim, ó. Misericórdia, dá uma bolha aquela, né? E a Bíblia diz, irmãos, que o rei aqueceu a fornalha. Amém? E jogou os 3 jovens lá dentro. Só que o milagre aconteceu. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós deixamos de fazer as coisas erradas para agradar a Deus, Deus ele encarrega em nos abençoar e nos livrar. E foi o que aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles honraram o nome de Deus. E Deus entrou, irmãos, na fornalha de fogo ardente e livrou os 3. Parece que não é verdade, mas é verdade, irmãos. A Bíblia diz que nós, como servo do Senhor, se nós passar pelas águas, irmãos, o Senhor está ali conosco, as águas não vai nos afogar. Quando nós passar pelo fogo, irmãos, o fogo não vai queimar, porque a promessa do Senhor é estar conosco, amém? Mas tem que confiar, irmãos. Ele disse, ó rei, se Deus quiser livrar, Ele vai livrar nós da tua mão, mas se não quiser também, amém? Mas o nome de Deus, eles não negaram, irmãos. Deus agrada, irmãos, quando nós, amém, colocamos Ele em primeiro lugar, amém? Colocamos Ele acima de tudo, irmãos. Ele tem compromisso. Quantas pessoas, irmãos, estão sofrendo? Quantas pessoas, irmãos, estão angustiadas? Porque não quer esse Deus maravilhoso. Mas aquele que entrega o caminho ao Senhor, ainda que ele passa luta, ele passa prova, ele passa dificuldade, mas o Senhor, irmãos, não abandona essa pessoa. O Senhor não abandona, irmãos. Até parece que tudo estava perdido na vida daquele jovem. Não. Deus, irmãos, Ele não livrou eles de ser lançado no fogo, irmãos. Nós temos que entender isso, amém? Deus não livrou daqueles jovens cair na fornalha de fogo ardente. Mas Deus livrou eles do fogo para não ser queimado, amém? E os inimigos, irmãos, puderam ver, amém? Que Deus estava no meio do fogo com aqueles jovens, amém? Então é por isso, irmãos, que nós temos que ser fiel ao Senhor, porque no meio da prova, no meio da luta, os nossos inimigos, até aqueles que queriam nos destruir, eles vê a mão de Deus agindo ao nosso favor, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Quem crê que é assim, diga glória a Deus. Quem quer ser mais fiel a Deus aí, levante a mão e diga glória a Deus. Deus promete guardar. Deus promete livrar, irmãos. Mas nós temos que adorar a Deus em primeiro lugar. Deixar tudo por amor ao Senhor. Vai adorar ou vai morrer? Ele falou, se Deus quiser livrar, Ele livra. Se não quiser, nós morremos também. Pronto. É simples, irmão. O servo de Deus... A serva de Deus tem que ser determinada, irmãos. Deus gosta de gente determinada. Gente que diz assim, pode vir a luta, pode vir o que for. Eu não largo o meu Senhor. Amém? Agora, aquelas pessoas que largam a Deus por qualquer coisa, irmãos, Deus não tem compromisso. E quantas pessoas, irmãos, estão sofrendo? É porque Deus quer, irmãos? Não é. É porque não abraçou Jesus, não ficou na luta, esperando o agir de Deus, amém? Então essa palavra nessa noite, irmãos, é uma orientação para nós, amém?
para que em meio à luta, em meio à dificuldade, nós não possamos desistir, irmãos, porque o Senhor sempre estará conosco. Amém? O Senhor não mudou, irmãos. Ai, irmã Leila, mas será que isso pode acontecer? Pode, irmãos. Ele não mudou a nossa fé, irmãos, que muitas das vezes vacila. Mas nessa noite, todos que estão ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor está te dando fé. Fé para você vencer a luta. Fé para você vencer a provação. Fé para você vencer todos os males. Amém? É isso que o Senhor quer de nós, irmãos, é fé. Se nós tiver fé, irmãos, nós podemos todas as coisas no Senhor. Amém? Quem tem fé, levante a mão e diga glória a Deus. Bate palmas bem forte para Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém? E o Espírito Santo de Deus fala mais forte em cada coração. Amém? Bate mais palmas bem forte para Jesus.